Patrícia, para a gente poder entender e passar para vocês também o que significa e o que é permacultura. Bom, o meu nome é Patrícia, eu sou paulista, eu moro aqui em Alta Floresta faz 5 anos e eu sou formada em arquitetura e urbanismo e desde a época da graduação, assim, eu comecei a me questionar quanto ao jeito que a gente vive, né? Ainda mais vivendo numa grande cidade, né? Como lá no Sudeste. E aí foi lá que eu realmente comecei a praticar técnicas de bioconstrução, que daí tem a ver com a minha profissão, né? Que eu faço até hoje. E foi quando eu comecei a ter esse conhecimento de um jeito mais profundo. Então era um instituto de permacultura, onde existiam algumas casas, nós morávamos em 17 pessoas, né? E aí a gente oferecia diversos cursos voltados à permacultura, seja em bioconstrução, seja relacionado à agroecologia. E aí então eu me apaixonei mais ainda e vivo isso até hoje. Lá foi um grande laboratório, eu adquiri bastante experiência ali, mas até hoje ainda aprendo muito, todos os dias, e eu acho que isso vai acontecer eternamente, né? Porque cada dia, quando a gente começa a lidar com coisas vivas, né, com elementos que não são estáveis, você aprende todos os dias. Por exemplo, você vai construir uma casa de terra, a terra que eu tenho aqui na minha casa é diferente da terra que você tem na sua casa, que tem na outra casa, no outro terreno. A terra que eu tenho aqui na minha casa é diferente da terra que você tem na sua casa, que tem na outra casa, no outro terreno, né? Então, isso muda o jeito que você vai construir. Então, a permacultura, ela não tem uma técnica, assim, certa, né? Mas ela tem um princípio, ela tem uma ética e você vai adaptar isso ao local onde você está. Ao trópico que você está, você construir aqui ou plantar aqui nesse bioma é muito diferente do que você plantar lá nos Pampas ou na Mata Atlântica, né? Então a permacultura tem essa ética, esses princípios, e a partir deles a gente vai observar o que o local te proporciona e você vai unir isso para você conseguir atingir o seu objetivo. O que é permacultura? A permacultura, como eu falei, ela é quase que uma filosofia de vida. E ela foi organizada por meio de 2 pessoas que moravam na Austrália, um professor da universidade que se chamava Bill Mollison e um aluno dele, David Ogren. E eles se questionando sobre isso na década de 70, né? Então todo aquele boom industrial acontecendo, toda a mecanização da agricultura cada vez num impulso cada vez maior, né? Então eles começaram a se questionar e falaram, mas e aí, né? O que vai acontecer? Se a gente está consumindo muito mais do que a gente está tirando da natureza, muito mais do que a gente está devolvendo, como que isso vai se sustentar a longo prazo, daqui 10, 20, 30 anos? Então eles foram fazer uma imersão numa floresta lá na Tasmânia, e aí eles começaram a observar os sistemas naturais da floresta. Porque quando você olha a floresta, você tem a plantinha, a planta um pouco maior, a outra maior ainda, tem diversos tipos de animais vivendo ali, né? E tudo se sustentando, e a floresta cada vez mais abundante, cada vez com mais recurso, o solo cada vez mais fértil. Então o que acontecia ali naquele sistema? Então eles passaram a fazer essa observação de como que funciona esse sistema natural e no seu viver a longo prazo, né? Porque você quer que seus filhos, seus netos, seus bisnetos também desfrutem de tudo que você está desfrutando hoje. Porque ainda hoje a gente ainda vive num sistema muito abundante, né? Tão abundante que a gente não dá valor, né? Verdade. Então, pode falar. Que a permacultura acho que o mais importante dela é que vocês não fazem só por vocês. Que nem numa reportagem mesmo que eu tava ouvindo, que ele falou assim que ele planta que nem uma castanheira. Vai produzir daqui 10, 15, 20 anos. Ele falou assim, eu posso não estar lá para recolher o fruto, mas eu não me importo, porque eu sei que alguém no futuro vai recolher por mim. Então
Então o que importa é isso, é eu deixar algo para um futuro melhor, né? Isso, é você pensar no mundo como um todo, né? E aí entra toda a ética da permacultura, né? Como que a permacultura é estruturada? A permacultura, ela tem uma ética, né? Essa ética, ela é baseada em 3 vertentes, né? Uma é o cuidado com a terra, envolvendo o cuidado com todos os seres vivos, com todas as plantas, cuidado com as pessoas e a distribuição dos excedentes. Essa é a ética da permacultura. É onde você começa a estabelecer relações de respeito entre todos os seres. Então você respeita o próximo, né? Você respeita a terra, produzindo sem veneno, né? Produzindo de um jeito que você vai cuidar da terra, cuidar das pessoas. E quando você produz, a natureza ela é muito abundante, então é muito provável que você vai ter muito excedente, né? A gente planta uma semente de milho e colhe uma espiga. Agora, se você planta várias sementes de milho, você vai colher quantas espigas de milho? Tá. E dentro dessa ética da permacultura é estabelecido o quê? O design. O design não é nada mais do que o planejamento do espaço onde você está vivendo, seja num meio urbano, seja num meio rural, seja numa pequena propriedade, numa grande propriedade. Então esse design de assentamentos humanos sustentáveis, que é o princípio da permacultura, como ele funciona? Ele funciona por meio desse planejamento do que você precisa para você viver, né? E como ele se dá? A permacultura ela é dividida em diversas zonas. E essas zonas são planejadas de acordo com a constância e o uso que você tem dentro da sua propriedade. Então, por exemplo, o lugar onde você mais fica dentro da sua propriedade é a sua casa. A Patrícia vai nos dizer um pouco como que é uma casa bioconstruída. Bom, aqui é a minha casa. Eu estou construindo ela faz 4 anos. Pouco a pouco, mas com muito amor. Essa parede aqui, ela utiliza uma técnica que se chama pau a pique ou taipa de mão, que são paredes em terra crua. Então a gente faz uma massa de terra com areia e palha, e aí dentro dela tem uma trama. Aqui no caso a gente usou taboca, que é um tipo de bambu que tem muito aqui no meu sítio. Então a gente faz uma trama, e aí então a gente faz um mutirão e chama os amigos, onde a gente pisa todo mundo no barro, e aí vem uma pessoa de um lado da parede e outra pessoa do outro, e então a gente vai fazendo umas bolinhas de terra molhada e vai fazendo vai levantando a parede. Depois que a parede secar, ela vai trincar um pouco, por causa que a água vai evaporar. E aí então você vem com um reboco. E aí você vai cobrindo as fissuras da parede até você chegar num nível de acabamento que você deseja. Aqui no caso a gente usou tinta, todas essas colorações aqui vêm de terras aqui do meu sítio, e a gente usou essas garrafas que, além de trazerem uma estética para a parede, né, elas ajudam na iluminação. Então quando o sol bate, ele reflete e auxilia na iluminação do espaço.